Olá, boa noite. Boa noite. Última coletiva da Assembleia dos Bispos em Roma. Documento final do Sínodo será anunciado no próximo final de semana. Papa Francisco destaca matrimônio e ação do Espírito Santo na catequese. Luta pela sobrevivência no Oriente Médio. O drama dos palestinos que fogem dos bombardeios israelenses. Caixa Econômica reduz o financiamento de imóveis pelo sistema de poupança. FGTS pode ser usado para a compra de passagens aéreas. Os reflexos da alta do dólar na economia brasileira. A preparação de uma escola no interior paulista para as provas do Enem. Exposição em São Paulo reúne objetos raros que pertenciam a civilizações antigas que viviam na América do Sul. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Membros da Assembleia Sinodal participaram da última coletiva da imprensa no Vaticano antes do anúncio do documento final do Sínodo a ser apresentado no próximo final de semana. Na catequese, o Papa Francisco refletiu a ação do Espírito Santo e a vida matrimonial e voltou a afirmar que a guerra é uma derrota da humanidade. Francisco mais uma vez fez apelo em favor da paz e disse que os investimentos que hoje dão mais lucro com a morte são as fábricas de armas. Presto al mattino ho ricevuto le statistiche. Hoje, no início da manhã, recebi as estatísticas dos mortos na Ucrânia. É terrível. A guerra não perdoa. A guerra é uma derrota desde o início. Oremos ao Senhor pela paz, para que dê paz a todos nós. Já durante as reflexões, o Santo Padre falou do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade e do matrimônio. Francisco explicou que para corresponder à vocação matrimonial precisa do apoio daquele que é o dom e que onde entra o Espírito Santo renasce a capacidade de doar-se. Não seria mal, portanto, se juntamente com a informação jurídica, psicológica e moral que é dada, esta preparação espiritual fosse explorada em profundidade na preparação dos noivos para o matrimônio. No início da tarde em Roma, membros da Assembleia Sinodal falaram do rascunho do documento final. Foram apresentadas mais de 1000 emendas. As emendas podem ser propostas de eliminação, de acréscimo ou de substituição. Hoje foram eleitos os membros do Conselho Ordinário do Sínodo, que trabalha de modo especial para a preparação do Sínodo seguinte. O papel da autoridade dos bispos foi outro assunto apresentado. O tema referente à escolha dos bispos, como são nomeados, foi estudado no Sínodo. O papel dos delegados apostólicos em cada país e o quanto é importante identificar candidatos que podem ser bispos. Sobre a autoridade de cada um, suas tarefas e funções pastorais, não são apenas de administradores da organização estrutural, das cerimônias, mas devem ser, em primeiro lugar, pastores que caminham com o povo de Deus. Esta 16ª Assembleia teve uma característica diferente que foi ressaltada na coletiva. Pela primeira vez, uma Assembleia Geral do Sínodo convidou participantes não bispos, membros com plenos direitos, sacerdotes, religiosos, diáconos, leigos, homens e mulheres. Esta novidade foi muito apreciada e tenho a honra de representar nesta Assembleia as igrejas orientais. Com este sínodo, a Igreja reflete sobre o modo como os vários membros do povo de Deus, à luz dos próprios carismas, vocações, ministérios e tarefas, mas também à luz do contexto, com suas exigências e possibilidades, podem discernir da melhor maneira, juntos, como a missão confiada à Igreja pode ser mais confiável e eficaz. O papel e a missão das conferências episcopais também foram debatidos na Assembleia. Uma conferência episcopal não é autônoma, não pode se comportar de maneira leve, frívola. Deve estar em comunhão com as outras igrejas e com a sede, Pedro. Em cada país, em cada território sociocultural, há a competência da conferência episcopal. Essa é a autoridade doutrinal para ensinar de maneira autêntica a fé comum e que não fique algo de abstrato, mas atenda àquele povo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou hoje durante a cúpula do BRICS, defendendo a ampliação do bloco com novos membros e a criação de uma moeda comum para facilitar o comércio entre os países. Os detalhes você vê com a repórter Camila Castro. Em seu discurso de 7 minutos, o presidente Lula destacou a criação de uma moeda comum entre os países do bloco, que incluirá Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele explicou que essa moeda vai facilitar as transações comerciais entre os membros sem substituir as moedas nacionais. A ideia é reduzir a dependência do dólar. Lula também reforçou a importância de fortalecer o BRICS como um bloco estratégico, ampliando sua influência global e incorporando novos membros, além de fomentar discussões sobre um sistema econômico mais justo e equitativo para o sul global. Sobre o assunto, eu converso agora com Márcio Coimbra. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Como é que o senhor avalia, então, esse discurso do presidente? Na verdade, o presidente Lula, ele adota uma postura pró-Rússia, porque a proposta desta nova moeda dos BRICS pela Rússia é a ideia de que você tenha uma alternativa ao dólar. E a Rússia hoje está isolada, porque, afinal de contas, ela está excluída dos meios de pagamento internacional em função das sanções econômicas internacionais, inclusive tendo um mandado de prisão do TPI contra o presidente Putin. O Brasil, na verdade, encampa uma ideia da Rússia, ao invés de adotar iniciativas próprias para que possa tornar o bloco mais democrático. Vamos falar agora sobre Nicolás Maduro, que chegou de forma inesperada na reunião do BRICS. Como é que o senhor avalia a saída do presidente até lá? O presidente da Venezuela, ele ainda busca, de alguma forma, salvar a posição do seu país. Quando ele percebeu que ele não teria apoio do Brasil, porque o Brasil não quer ficar ofuscado na sua atual posição de país mais importante das Américas nos BRICS, Maduro viajou até a Rússia para tentar salvar esta negociação para que a Venezuela passe sim a fazer parte dos BRICS. É bem possível que isso ainda venha a acontecer, porque o peso do petróleo e da economia da Venezuela pode fazer diferente para os dois, pode fazer a diferença, na verdade, para os dois países que hoje mandam no bloco, que é China e Rússia. Márcio, muito obrigada pela sua participação. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. As eleições nos Estados Unidos e a dificuldade do governo brasileiro em manter as contas ajustadas são sinais de alerta para a economia do país, que vê a desvalorização da moeda e um cenário de incertezas. De janeiro até a primeira semana de outubro, a moeda americana acumulou alta de 16% frente ao real. As incertezas quanto à política fiscal brasileira e a possibilidade de vitória de Donald Trump nos Estados Unidos em novembro afetam a economia do país. Trump Trade, que é o pacote que ele está preparando, protecionismo, retirada de impostos. E quando você faz isso, você, de alguma forma, você impacta a economia do país, porque você pode gerar inflação. O governo busca alternativa para conciliar gastos com políticas sociais e contenção das despesas públicas. A tarefa é desafiadora e o processo para decidir o caminho é lento, o que pode levar ao aumento da especulação do mercado financeiro, além de forçar a alta do dólar. Na abertura da cúpula dos BRICS, por vídeo, Lula voltou a sugerir a criação de um meio de pagamento próprio dos países emergentes, como forma de escapar da variação do dólar. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. Para ajustar as contas, o governo tomou medidas como a reoneração da folha, o aumento na fiscalização do pagamento irregular de benefícios sociais, o bloqueio de despesas e as discussões sobre a reforma tributária. Mesmo diante das alterações, o déficit deve fechar o ano em quase 29 bilhões de reais. O que está pesando, não tenha dúvida, é a questão fiscal, mas é mais assim a forma com que o governo comunica o encaminhamento das questões fiscais, como, por exemplo, a ministra
diz que temos que realmente ser responsável nos gastos, mas não diz o que vai ser feito. O segundo turno das eleições municipais será realizado em várias cidades do Brasil no próximo domingo. As regras do Tribunal Superior Eleitoral seguem firmes para essa fase final e a orientação é que o eleitor fique de olho nos detalhes para garantir um processo tranquilo e seguro. Novamente a participação de Camila Castro, que está ao vivo e traz agora os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Camila. Boa noite, Mauricéia, e a todos. 15 capitais e 36 municípios terão segundo turno para eleger seus prefeitos. Para garantir a segurança do pleito, tropas federais foram convocadas para atuar em algumas regiões, reforçando o trabalho das polícias locais. Manaus, Fortaleza e Caucaia vão receber soldados das Forças Armadas. As tropas são mobilizadas quando o município comunica à Justiça Eleitoral que não consegue assegurar a normalidade do pleito com o contingente policial local. E outra informação, diferente do primeiro turno, o voto em trânsito não será permitido agora. Ou seja, o eleitor não pode votar no município, só pode votar no município onde está registrado. Tem também a questão de denunciar o assédio eleitoral. Quem se sentir coagido ou presenciar algo suspeito poderá denunciar pelo site do Ministério Público Eleitoral ou pelos aplicativos Pardal e e-Título. O processo eleitoral precisa ser justo e seguro para todo mundo, né? Por isso, a participação de cada cidadão é fundamental para garantir a tranquilidade no dia da votação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tenham uma excelente noite. Obrigada, Camila, para você também. No próximo bloco, vamos continuar falando de eleições e dos preparativos das urnas. E o drama dos palestinos que fogem dos bombardeios israelenses. No Oriente Médio, o drama dos palestinos é vivido de várias formas. O imprevisível fim da guerra entre Israel e Hamas e os constantes bombardeios fizeram milhares de pessoas tomarem uma decisão: fugir dos ataques, mesmo sem saber para onde ir. Palestinos em fuga atravessam aquela que já foi uma importante via de Beit Lahia, uma imagem no mínimo impressionante. Todos aqui decidiram fugir das áreas ao norte da Palestina porque hospitais e abrigos de refugiados foram alvos de ataques iniciados há 3 semanas. Não sabemos para onde ir, realmente não sabemos. Digo por Deus, estamos passando pelos dias mais difíceis. Pedimos a vocês com toda a misericórdia, fiquem ao nosso lado. O que está acontecendo conosco é injusto. Não podemos mais suportar isso. Lina e Sam disse ainda que os abrigos foram cercados e todos forçados a sair. Estamos sendo exterminados em Gaza, estamos morrendo e ninguém é capaz de resolver nosso problema. Somos inocentes, não temos nada a ver com tudo o que está acontecendo. Estamos perdidos entre uma guerra e um extermínio para o qual não estamos preparados. O Ministério da Saúde disse que pelo menos 650 pessoas foram mortas desde que a nova ofensiva começou. Os palestinos levam o que podem pelo caminho. Gente que chora por ter a vida intensamente modificada. Os olhares distantes dos pequenos denunciam. Eles são obrigados a trocar as brincadeiras de infância pela inconstância, pela insegurança de não saberem para onde vão. As pessoas estão extremamente cansadas, há famílias inteiras e milhares que não sabem para onde ir, nem o que fazer. A guerra na faixa de Gaza já provocou a morte de quase 43 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde. 2.300.000 foram deslocados por causa dos confrontos. Situação dramática, hein? Além dos deslocados, também existem os palestinos que permanecem na região de conflito e sofrem com a falta de alimentos. Um dos assuntos em destaque no mundo nesta quarta-feira. Na faixa de Gaza, centenas de palestinos se aglomeraram em frente a uma padaria para conseguir pão. Algumas famílias tiveram que esperar horas pelo alimento e muitas delas tiveram que ir embora de mãos vazias. Indicadores de qualidade de vida da ONU revelam que a guerra já causa atrasos de 70 anos na saúde e na educação nesta região do mundo.
Na Índia, um prédio desabou nesta quarta-feira em Bengaluru. O desastre pode ter sido provocado pelas piores chuvas das últimas 3 décadas no país. A Força Nacional de Resposta a Desastres trabalha para retirar vítimas. A cidade de Bengaluru, com 14 milhões de habitantes, tem enfrentado fortes chuvas nos últimos anos. No Paquistão, a cidade de Lahore, leste do país, foi apontada como a mais poluída do mundo. Na lista em tempo real, Lahore alcançou um índice de 291 na qualidade do ar por volta das 10 da manhã, considerado muito perigoso. De acordo com um aviso emitido pelo Departamento Meteorológico do Paquistão, condições de neblina e poluição atmosférica são comuns por causa da inversão de temperatura que prende a poluição mais perto do solo. Quinta-feira chuvosa em grande parte do país, com destaque para a região sul. Isso por causa de um ciclone extratropical que deve passar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Pode ter fortes rajadas de vento entre 70 e 90 quilômetros por hora. O fenômeno deixa o tempo instável em praticamente toda a região. Uma maior concentração de chuva é esperada no litoral gaúcho, região central do Paraná e de Santa Catarina, onde pode ter raios e trovoadas. O sudeste pode ter chuva isolada em São Paulo e grande parte de Minas Gerais. Já no centro-oeste, a alta umidade favorece a formação de nuvens carregadas. Pode ter temporais com queda de granizo na região. No norte do país, as instabilidades vão diminuir. Chove apenas no oeste do Amazonas, norte do Acre e em Roraima. Nas demais áreas da região, vai fazer calor. E por falar em calor, no nordeste, o sol vai brilhar em toda a região e sem previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 22 graus em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, e máxima de 35 graus em Manaus. E atenção, piabanos podem preparar o protetor solar e a garrafinha de água, pois vai fazer máxima de 38 graus. Há poucos dias para o domingo de eleições em segundo turno, as urnas eletrônicas estão sendo preparadas para que novos prefeitos sejam escolhidos para um mandato de 4 anos. Dá para imaginar como eram as votações no Brasil sem a urna eletrônica? Eu não consigo nem imaginar, porque se com as urnas que a gente tem, sabendo toda a segurança que tem, quase zero a chance de falha dessas urnas, já é uma correria, já é um processo muito difícil. Então, sem urna, provavelmente era uma bagunça, né? Era um processo bem longo, bem demorado, às vezes varava a noite, varava dias, né? Para quando tinha algum problema, alguma intercorrência, assim. Os candidatos ficavam todos, né, apavorados, porque queria, né, uma divulgação assim, para poder saber se chegou lá ou não na reta final. Em 96, as antigas cédulas deram espaço para um equipamento prático e moderno. 2 anos depois, tornou-se realidade em todo o país. E cá estão elas, preparadas. Afinal, o último domingo de outubro é de compromisso com a democracia. É um preparo mais rápido do que para o primeiro turno, porque a maior parte dos dados já estão inseridos nas urnas, que é quem são os eleitores aptos para votar em cada uma delas. O que a gente precisa contar para a urna, que ela não sabe quem foi para o segundo turno, porque cada urna ela é separada, né? Ela é uma coisa estanque, não se comunica com as demais e muito menos com a apuração. Então, no segundo turno, a gente passa para ela essa informação, quem são os 2 candidatos que foram para o segundo turno. No estado de São Paulo, havia possibilidade de segundo turno em 30 dos 645 municípios paulistas. No entanto, após os resultados de 6 de outubro, ficou definido que 18 cidades escolherão neste domingo um novo prefeito, com o auxílio de 50 mil urnas eletrônicas, incluindo as de contingência. Tem sempre o plano B, o plano C. O caso do plano C é a urna de lona, né? Mas o plano B são urnas eletrônicas e que no primeiro turno, aqui nessa zona, nós temos 457 sessões de voto. Foi usada uma única urna de contingência. Então, no segundo turno, nós vamos ter 52 urnas de contingência e a gente espera que não use nenhuma. Gerações unidas num só propósito: escolher com a consciência do presente o futuro com um voto. Rapidez, agilidade no trabalho, mas também na segurança, né, do sigilo, do sistema de voto, né, no Brasil.
Após o intervalo, a redução da cota de financiamento de imóveis pelo sistema de poupança. E veja como comprar passagens aéreas utilizando o valor do FGTS. A partir de 1º de novembro, quem pretende financiar um imóvel pela Caixa Econômica Federal, através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, precisará arcar com entrada mais alta. Confira os detalhes na reportagem. Neste ano, Gabriel e sua família decidiram investir no imóvel próprio. O sonho de sair do aluguel conseguiu ser realizado pelo financiamento, mas os gastos foram maiores que o esperado. Hoje, sabe que precisaria se planejar ainda mais para outra compra. Eu teria em mente que eu ia gastar bem mais do que a proposta inicial. Então eu sabia que eu ia ter que ter uma reserva maior. A partir do dia 1º de novembro, a Caixa Econômica Federal vai reduzir o valor do financiamento para quem quiser adquirir um imóvel pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E com isso, o valor pago pela entrada terá que ser maior. Na prática, os imóveis financiados pela modalidade de sistema de amortização têm o valor das parcelas diminuído ao longo do tempo. Neste caso, o banco financiará 70% e não mais 80% como até agora. Já no sistema Price, com as parcelas fixas, o financiamento será de até 50% do valor do imóvel adquirido. Até o momento, é de 70%. Além dessas mudanças, também há um limite de compra e venda, limitado a R$ 1,5 milhão. E o comprador não poderá ter outro financiamento habitacional ativo com o banco. Em nota, a Caixa Econômica informou que a medida é fruto de estudos constantes, que visam ampliar o atendimento à demanda excedente por financiamentos habitacionais. E dos 75 bilhões que ela pretendia ou pretende financiar com recurso da poupança, ela já tinha financiado 63 bilhões. Ela partiu para fazer algumas restrições na concessão de financiamento com recursos da caderneta de poupança. Essa medida, no entanto, é somente para quem quiser comprar o imóvel pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo pela Caixa. A Caixa trabalha com duas linhas de recursos. Ela trabalha com recursos da caderneta de poupança e com recursos do Fundo de Garantia. Essa mudança que a Caixa anunciou a partir de 1º de novembro, ela só vale para os recursos da caderneta de poupança. Duas grandes empresas aéreas passam a utilizar o saque aniversário do FGTS para a compra de passagens. A modalidade é possível por meio de parcerias com instituições financeiras. A mudança é alternativa para quem pretende viajar, mas é preciso tomar cuidado para não se endividar. A empresa aérea Gol anunciou na última semana a permissão para a compra de passagens por antecipação do saque FGTS. A Azul já permitia a modalidade desde junho. A compra deve ser feita no site das empresas e o pagamento por empréstimo em parceria com um banco privado. Muita gente não adere ao saque aniversário e vão passar a aderir para poder comprar as suas passagens aéreas. Então, sem dúvida nenhuma, vai aumentar a procura. Os trabalhadores também podem aderir ao saque aniversário para comprar passagens, dando como garantia até 10 anos de parcelas. Quem faz o uso do valor fica impedido de resgatar o dinheiro se for demitido sem justa causa. Atenção, tripulação, portas em automático. Férias, praia, descanso são sempre bem-vindos. No entanto, utilizar o FGTS para bancar essa mordomia pode não ser uma boa ideia. Um planejamento financeiro é essencial. O que a gente precisa lembrar bastante é, se eu não estou conseguindo pagar as minhas próprias contas, né, ali fechar o meu orçamento do mês, enfim, ter um dinheiro para viajar,
É preocupante eu ter que fazer um empréstimo para poder viajar. O setor imobiliário avalia a medida como preocupante e acredita que vai provocar uma redução no volume de recursos para a compra da casa própria. Com essa questão de saque aniversário, antecipação de FGTS, o FGTS ele tem ficado extremamente escasso para financiamento imobiliário. Então, o que acontece? A partir do momento onde esse FGTS ele é liberado para outros fins, como é o saque aniversário ou até mesmo a antecipação, termina impactando. Na capital paulista, uma exposição leva os visitantes a uma viagem às civilizações antigas que viveram no continente americano. São mais de 160 objetos raros encontrados em expedições arqueológicas. Veja na reportagem de Flávio Rogério e Adilson César Rodrigues. Cerâmicas, calçados e vestimentas, objetos de cobre, ouro ou prata, que foram confeccionados de 900 a.C. até 1600 d.C., utilizados por civilizações como os Incas, que expandiram pela América do Sul. São obras que mostram muito a potência que eram essas civilizações, conhecimentos ancestrais de arquitetura, de extração mineral, de confecção têxtil da época. Reconhecidos como patrimônio cultural do Peru, muitos desses objetos nunca tinham saído do território onde foram encontrados. A exposição, que já passou pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, agora pode ser visitada na capital paulista. O que eu achei mais curioso foi esse cocar de ouro, muito interessante, né? E essa questão do ouro para eles, que é um povo muito antigo, né? Então eu acho que é uma curiosidade você conhecer como esses povos viviam. A exposição, que ocupa os 4 andares do Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, é dividida em blocos que contam a história, cultura e religiosidade das civilizações andinas, por meio das 162 peças raras. Claro que chama a atenção, salta aos olhos inicialmente toda a parte das joias, né, do trabalho metalúrgico com ouro, mas as cerâmicas também são extraordinárias, né? Isso demonstra esse avanço cultural dessas culturas, desses povos que foram sempre deixados à margem, sobretudo após a colonização europeia. Tudo isso pode ser visitado de graça até o dia 18 de novembro, no Centro Histórico de São Paulo. Os ingressos podem ser reservados pelo site ccbb.com.br. Eu acho que ela traz uma mensagem muito grande, muito interessante, da importância de se olhar para esse passado, de preservar o passado, de aprender com o conhecimento desse passado para construir o futuro. A seguir, a preparação de uma escola no interior de São Paulo para as provas do Enem. E em tempos de celulares e tablets, a diversão nas ruas e ladeiras. O Canção Nova Notícias está de volta agora para falar um pouquinho sobre educação, porque os 2 primeiros domingos de novembro serão de desafios para os estudantes que estão concluindo o ensino médio. O Enem é considerado a porta de entrada para o ingresso na vida universitária. Faltam 10 dias para a aplicação das provas. Nossa reportagem acompanhou a preparação de uma escola no interior paulista para o Exame Nacional. Contagem regressiva para um dos momentos mais importantes do ano de quem busca uma vaga na faculdade. Desde o primeiro ano eu venho fazendo a prova do Enem como treineira, então eu vejo a minha evolução durante esses anos e a gente também conta com simulados, estilo Enem, então dá para acompanhar bem e eu espero que seja uma boa prova. Eu tenho uma paz porque eu já tenho noção de como funciona, também já fiz treineira. Então, eu estou indo com a cabeça que vai dar certo e que o tempo não vai ser uma coisa que vai me atrapalhar. Eu sempre tive mais facilidade na área de exatas do que na área de humanas. Então, isso foi bem decisivo na hora de escolher a área que eu queria atuar. As provas acontecerão em 2 domingos. Desafios que farão a diferença
na vida do estudante. Essa calma, ela vem a partir de uma boa alimentação, uma boa preparação agora, de rever alguns pontos, porque ele não vai conseguir estudar tudo nesses 10 dias. Ele ter, por exemplo, boas noites de sono, ficar sem dormir, por exemplo, para estudar, não é aconselhável, porque a aprendizagem, ela também depende de uma qualidade também de descanso e de sono. Mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram para a edição deste ano do Enem. O número é maior desde 2020. O estado de São Paulo lidera o ranking de inscritos com mais de 747 mil. Alguns deles estão aqui nesta sala de aula, na expectativa para os 2 dias de prova. Porque ele tem que se preparar ali para a linguagem do Enem, que não é uma linguagem fácil, para uma prova cansativa, porque são 90 questões mais uma redação, e também para ele conseguir ali fazer uma leitura crítica ali de mundo, que isso é essencial. Você se considera preparado para essa prova? Eu me considero, poder dizer que sim. Não, estou com 90% aí preparado. Toda a vida cristã é chamada a ser guiada pelo Espírito Santo. Igualmente, todos os vínculos humanos fundamentais se colocam sob a novidade do Espírito. Vínculos com Deus, com as pessoas, com a natureza e consigo mesmo. Ensinamentos do Papa Francisco para viver bem a espiritualidade cristã. Graças a você, sócio benfeitor, estamos com 66% na campanha de outubro. Seja evangelizador e faça sua doação com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento. Em um mundo cada vez mais digital, algumas brincadeiras tradicionais resistem ao tempo e continuam a encantar crianças e adultos. Vamos então conhecer um brinquedo antigo que possivelmente você conheceu ou ouviu falar e descobriu porque, sendo tão simples, ainda é um sucesso. Um brinquedo simples e clássico que une emoção e velocidade. Para Eric, foi como voltar no tempo. Eu tô com ela aqui hoje, eu poder mostrar para ela o que o papai brincava na infância dele, né? E ela quis conhecer. A brincadeira que marcou gerações está de volta. Em Belo Horizonte, tudo começou em um encontro de carros antigos. Em cima dos carros, a maioria levava carrinho de rolimã. E a gente resolveu ir no Mineirão para poder brincar de carrinho de rolimã. Aí, a partir daí, ficou encontro fixo. O carrinho de rolimã é um brinquedo que desperta nostalgia e aventura. Em tempos de celulares e tablets, a atividade ao ar livre promove interação, trazendo crianças e adultos para a diversão das ruas e ladeiras. O objetivo dos Amigos do Rolimã, quando a gente criou o projeto, é de tirar as crianças da telinha, é de promover um encontro de gerações entre pais e filhos com a brincadeira do carrinho de rolimã. Então o projeto ele tem o intuito de agregar na saúde da criança e na vida social. Para Anthony, que possui espectro autista, o passatempo trouxe inúmeros benefícios e ajudou na socialização. Às vezes ele não queria estar junto ali naquele grupinho, com as pessoas, com as crianças. E depois que ele veio para cá, hoje ele consegue fazer isso. Ele gosta muito de ensinar, então ele ensina as outras crianças. Quando a gente vai nesses eventos, que a gente, quando dá para ir, ele está ali, ele quer ajudar aquela a criança que está tendo o primeiro contato. Então melhorou bastante, tanto a parte do barulho, o carrinho acabou de passar aqui, ele não sentiu nenhum barulho, antes ele colocava a mão no ouvidinho dele, né? E também com relação à motricidade dele, melhorou bastante. No Mineirão tem umas coisas para descer, e aí eu desci. Você desceu? E quem mais que desceu com você? O papai, a mamãe e eu. Lá você fez muitos amiguinhos? Sim. A diversão é tanta que nem percebemos o tempo passar. Quando nos demos conta, já estava escuro e lá estava a nossa equipe, brincando com a turma. É radical. Tipo, que eu gosto de velocidade, essas coisas, eu gosto. E aqui onde a gente esquece de tudo, se desliga. E para mim o orgulho maior é ter minha filha, né? Com 4 anos já descendo comigo, desce sozinha no carrinho dela, então isso aí para mim não tem preço. Eu gosto de andar de rolimã
Tudo que eu gosto é de rolimã. Família, boas lembranças, amizade. As melhores brincadeiras são as mais simples, aquelas que ficam na memória e tocam o coração de pessoas de todas as idades. Que gostoso, deu até vontade de andar de carrinho de rolimã, não é, Reinaldo? Me diverti bastante na infância quando tinha essa oportunidade de passear nesses carrinhos. Faça a experiência você também, viu? Assista daqui a pouco, às 8 horas, a adoração ao Santíssimo e às 8h40 a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite e até amanhã. Boa noite e paz para você.